Voltamos com o Dr. Enival Zenum aqui no nosso programa Saúde em Dia. Dr. Enival, vamos falar então a respeito de alguns materiais usados na acupuntura, que se usa no dia a dia, né, na sua clínica. Por exemplo, você pode exemplificar, mostrar alguma coisa pra gente? Posso sim, doutor Luciano. Então, dentro dos materiais, existem um leque bem grande que a gente pode estar utilizando. Por quê? Então não é só agulha, acupuntura? Não, não é só agulha. Por quê? Existe paciente que tolera agulha, existe paciente que não tolera agulha. Em crianças, igual a gente citou na acupuntura pediátrica, a mãe pode falar, mas como meu filho é um bebê, eu vou colocar uma agulha, essa agulha pode sair, pode entrar dentro do ouvido. Então o que a gente trabalha hoje? Essa agulha, desculpe interrompê-lo, mas essa agulha que o senhor coloca na orelha, ela fica? O senhor coloca e deixa na orelha? Vai depender do tipo da agulha. E depende também do tipo da doença, da espessura, o calibre da agulha ou não? Existem vários tipos de tamanho de agulha. Então, as agulhas que são permanentes, que é a que o paciente vai... Fica quanto tempo com a agulha? Eu gosto de deixar pelo menos uma semana. Se o paciente ele vem e fala, olha, eu vou fazer somente uma sessão porque eu vou viajar ou eu vou para casa da minha mãe... O que eu faço? Eu coloco aquela agulha e falo para ele, então, como é uma terapia que a gente busca alternativamente, vamos deixar o seu organismo expelir essa agulha, né? Agora, se o paciente ele me procura, não, eu quero fazer... Como o senhor está falando expelir, essa agulha não funciona como um corpo estranho, ou seja, não causaria uma irritação ou alguma infecção no local colocado e deixado alguns dias? Ela não causa porque a preparação dessa agulha, ela é muito bem feita. Então ela já vem separada com número de série, em pacotinhos individuais do paciente. Não, eu até sei, conheço a clínica, conheço o teu trabalho, eu só estou fazendo essa pergunta sim porque eu sei que a população às vezes pode ter alguma dúvida, mas enfiar uma agulha não tem anestesia, não dói, não vai inflamar minha orelha. Então, a questão da inflamação, o que pode ocorrer inflamação é quando não ocorre uma limpeza correta dessa orelha antes da colocação da agulha. Então, e dói? Existe um incômodo. Algumas pessoas apresentam o que a gente chama de limiar de dor, ou seja, que apresenta aquela dor às vezes muito grande, às vezes muito pequeno. Então, como eu já disse anteriormente, não é receita de bolo. Tem paciente que Depende, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente coloca, às vezes, 10 agulhas, o paciente passa a semana toda e fala, olha, esse pontinho me incomodou, esse pontinho me interrompeu a dormir, na hora do banho foi difícil. As mulheres, às vezes, fui no cabeleireiro, o cabeleireiro bateu a mão aqui e foi sem querer e saiu a agulha. Então, assim, existem várias coisas dentro da acupuntura que a gente já tem que falar para o paciente no primeiro momento. Já faz uma previsão, Já né? uma previsão. E falando em agulha, então nós estamos falando de acupuntura auricular. Auricular. Mas pode ser colocada agulha no todo o corpo nosso, todo o organismo? Pode. Aí já é um outro tipo que a gente chama de escola, que é a acupuntura sistêmica. Tá. A avaliação já é um pouco diferenciada. E no resto do corpo, então, a agulha não fica, né? Só não fica. Na orelha que a agulha fica por alguns dias. Perfeito. Na orelha ela é uma agulha permanente. Né? Tá, okay. Então o paciente vai, colocada essa agulha, ele vai para casa e ocorre o tratamento... O senhor trouxe uma agulha aí para mostrar para os nossos telespectadores, trouxe, né? Sim. O senhor poderia mostrar alguma agulha? Posso mostrar. Então ela é uma agulha que eu trouxe, ela é de 1,5, ela é uma agulha permanente, aonde ela é colocada naquele ponto onde eu avaliei, ou que ele me mostrou pontos avermelhados, ou pontos brancos, ou dolorosos, ou através da própria avaliação, aonde eu já tive um caminho de pedras traçado na minha avaliação, onde eu posso estar colocando esse tipo de agulha. Trouxe também uma semente de mostarda que pode ser usada em crianças ou até mesmo naquelas pessoas que, olha, eu não senti uma sensação boa com a agulha, então o que você pode... Então a semente de mostarda substituiria a agulha? A agulha, hoje, né, nas técnicas utilizadas, hoje existe até mesmo os magnetos, as bolinhas de magneto que a gente coloca também na orelha, onde o incômodo é bem menor. O senhor poderia mostrar então para os nossos telespectadores? Posso, e ainda sim. Tem as perguntas, né, dos nossos telespectadores, Isso. Senão nosso programa vai terminar o tempo e infelizmente o pessoal não vai conhecer o material. Sim. Então aqui nós temos cada pontinho, né?
Eles são bem pouco visíveis, né? Mas cada pontinho mesmo, bem pequenininho, a agulha é bem menor. E cada pontinho desse é uma agulhinha e tem a bolinha também que é a semente de mostarda, né? Que vai estar. E ela faz o mesmo efeito da agulha. O mesmo efeito da agulha. Principalmente é bom trabalhar a semente de mostarda, principalmente em crianças, né? Ok. Não espeta, mas deve prender por algum esparadrapo. Aí a gente hoje utiliza o micropor, que é o mais utilizado. A gente também utiliza o da cor da pele, às vezes para ficar uma estética mais legal, para não estar aquele esparadrapo, o micropor branco. Tem pessoas que não importa, que mesmo a gente pede para o paciente, olha, eu gosto de dar essa liberdade para o paciente, traz você o micropor do seu desejo, que seja ou da cor da pele ou branco, tom, né, para tá trabalhando também até essa estética do paciente. Vamos passar algumas perguntas dos nossos telespectadores? Vamos lá. Vamos ver a primeira pergunta, então, de um telespectador. Que tipo de material que se usa para fazer acupuntura na orelha? Então, como o Diego perguntou, os tipos de materiais. Mas os tipos de materiais o senhor acabou de responder. Então, teria mais algum material que o senhor não comentou conosco ainda nesse programa? O senhor falou do grão de mostarda, o senhor falou das agulhinhas. Uhum. Tem mais alguma coisa? Existe, doutor Luciano. Existe também alguns tipos de agulha que a gente chama de akabane, que ela é uma agulha que a gente transfixa, porque existem alguns pontos que para a gente não perder ponto, né, que a gente fala, para não ficar acumulando muita agulha na orelha, a gente transfixa aquela agulha de um ponto para outro. Então, e até algumas pessoas às vezes podem falar, mas eu fui no fisioterapeuta, no acupunturista, ele colocou aquela agulhona grande na minha orelha. Como eu disse, existem escolas... Cada caso é um caso e cada escola é um procedimento diferente. Cada escola é um procedimento. Né? Aí já é uma técnica diferenciada, de um aprimoramento dentro da acupuntura que coloca a agulha da sistêmica na orelha. Vamos a mais uma pergunta de mais um telespectador. Em que tipo de doenças a acupuntura pode ajudar? O Augusto, então, ele quer saber os tipos, né, de doença que podem ser tratados. Embora nós já comentamos, né, o senhor já comentou conosco durante o programa os tipos de doença. Mas se tiver mais alguma que o senhor quiser comentar... Hoje, doutor Luciano, o que mais aparece, a busca... é a ansiedade, a mesma insônia, mas pode estar trabalhando o diabetes, a hipertensão... Enfim, diversas patologias. Diversas patologias. Mas é claro que não quero deixar aqui uma mensagem que o paciente ele vai tratar a hipertensão e o diabetes somente com a acupuntura. Lógico. Ele tem que ter um acompanhamento médico, medicamento, uma indicação correta para aquele tratamento, para acompanhar, né, essas disfunções do organismo. Mas mais a gente trabalha mesmo as disfunções energéticas. E tem mais uma pergunta de mais uma telespectadora. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Quais são os benefícios que a acupuntura na orelha traz para o cliente? De um telespectador, o Rômulo, né? Então ele quer saber dos benefícios da acupuntura. Eu acho que o senhor já respondeu no decorrer do programa, mas vale ressaltar, né, como encerramento do nosso programa, alguns benefícios da acupuntura. No meu ver, um deles é não usar medicamento, não é isso? Realmente, como nós citamos, um dos benefícios é tratar o corpo pelo próprio corpo. Não é trazendo essas respostas através desses pontos onde eu vou estar trabalhando. E também uma busca da melhora do paciente, né? Lógico. Que é através das respostas clínicas mesmo que a gente costuma ver no dia a dia, o paciente chegar e falar, olha, eu dormi melhor, eu consegui, às vezes, até muito gratificante você ver a melhora do paciente. Com certeza. Né? E uma coisa interessante é uma limpeza até mesmo que o organismo faz. O paciente relata, olha, eu fui mais ao banheiro, eu urinei mais. Ou seja, todos os órgãos funcionando em harmonia, o nosso organismo tem que funcionar melhor. Então nós conversamos aqui com o Dr. Enival Zenon, fisioterapeuta, acupunturista, hoje falando da acupuntura auricular. Doutor Enival, foi um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado. Espero que a população, tenha esclarecido muitas das dúvidas, da acupuntura.
Muito obrigado, doutor Luciano. Acho que foi muito válido, porque a população fica sabendo de mais uma técnica e principalmente Exatamente. deixando claro que a fisioterapia hoje ela trabalha com evidências, que é o mais importante, que a gente não é mais aquele técnico que ficou no passado, e sim que hoje nós temos base para trabalhar e para fazer o nosso trabalho. Doutor Enival, então foi um prazer tê-lo aqui conosco, espero ter esclarecido as dúvidas, né, de muitos telespectadores. E lembrando que a partir do próximo programa já temos um e-mail, drluciano@programasaudeendia.com.br. Você pode deixar suas dúvidas, suas críticas, enfim, o e-mail está à disposição. Fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser.